Muito boa noite a todos e todas. Vamos começar hoje o nosso último evento da programação do Cinevida 2020, fechando com chave de ouro. Hoje nós teremos então debate sobre o filme A Menina que Roubava Livros, de Brian Percival, com as debatedoras a professora mestra Poliana Ribeiro e a professora mestra Luciana Rodrigues. Estamos aguardando as pessoas fazerem o seu acesso, se organizarem. Em alguns instantes iniciamos o debate com as duas que já estão presentes na plataforma. Aguarde alguns instantes que já iniciaremos. Seu microfone. Esqueci o microfone. Desejo uma boa noite de trabalho. Passo a palavra para as apresentadoras. Vamos lá. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite do Nevida. É com muito carinho, né, fazer parte desse grupo
aqui no evento Cinevida. Então, agradeço muito o convite, a todo o planejamento da professora Rita, o apoio do Fabrício, e é um privilégio aqui contar com a parceria da minha colega Luciana, parceira de outros momentos. Meu nome é Poliana Rosa Ribeiro, eu sou professora da PUC Goiás, atuo no curso de pedagogia, sou pedagoga, especialista em educação infantil, mestre em educação e doutoranda em educação, orientanda da professora Rita Márcia. Também atuo na Secretaria Municipal de Educação, sou professora do CEMEI Cecília Meirelles. Hoje nós falaremos sobre o filme A Menina que Roubava Livros. E é um filme muito tocante, é um belo filme, e apresenta fios possíveis de múltiplas interpretações. E o filme A Menina que Roubava Livros é fruto de uma adaptação do livro literário australiano, que tem o mesmo título, de autoria de Marcus Zusak. Ele foi lançado como livro em 2005. Em 2013, foi o lançamento do filme, sob direção de Brian Percival, e narra a história da criança protagonista Liesel, que aparenta inicialmente 11 anos de idade. E hoje eu me proponho aqui a realizar uma breve leitura fílmica, como exercício ensaístico de interpretação. Segundo Galliot-Leté, a ênfase nessa proposta é de retorno ao filme, à materialidade de seu discurso e de seus parâmetros representativos. Como o filme em questão é digno de recomendação e possui muitas possibilidades, elegi alguns fatores que me provocaram enquanto espectadora. Então, a minha intenção é abordar hoje 4 pontos principais. O narrador, ou melhor, neste caso, né, a narradora, a criança protagonista e a relação cinema e literatura. E, por fim, literatura, leitura e escrita como refúgios na barbárie. Então, buscando abordar esse primeiro ponto, que é o papel do narrador, eu busco agora situar nosso diálogo no espaço fílmico, que se passa na cidade alemã de Stuttgart, com um recorte temporal entre os anos de 1938 e 1945. E, ao final do filme, há um breve salto para comunicar, para ter um comunicado final, que é a morte da protagonista aos 90 anos. O filme se inicia com imagens do céu. Aí, o Fabrício pode apresentar aí, por favor. Obrigada. O filme se inicia com imagens do céu acima das nuvens e, pouco a pouco, nos deparamos com um grande volume de fumaça de um trem. Simultâneas imagens, a narradora da história se coloca. Quem narra a história é a morte. Aqui, ela não ganha rosto ou figuração, porém sua presença atravessa todo o enredo por meio de um dispositivo estético muito utilizado no cinema, que é o narrador em voz-off. Enquanto imagens de nuvem e fumaça se misturam, ela se dirige diretamente ao espectador, dizendo: é apenas um fato. Você vai morrer. Apesar de todos os esforços, ninguém vive para sempre. Desculpe se desmancha prazeres. Meu conselho é, quando chegar a hora, não entre em pânico. Simplesmente me ajuda. Talvez seja melhor eu me apresentar devidamente. Se bem que, por outro lado, algum dia irá me conhecer. Não antes da sua hora, é claro. Tenho como política evitar os vivos, exceto em algumas poucas vezes, em raríssimas situações. Eu não consigo evitar. Eu fico interessado. Não sei o que Liza Meininger tinha de especial, mas ela me atraiu. A morte se vê fascinada por Liesel, que é a garota protagonista. Ela é vida na morte. Então, alguns encontros entre a narradora e a protagonista são revelados no curso do filme. Em plena cena de bombardeio, por exemplo, a morte diz: a empolgação é a pressa para a guerra.
Ao longo dos anos, conheci muitos jovens que pensavam estar correndo ao encontro do inimigo, quando, na verdade, estavam correndo ao meu encontro. E assim, poeticamente, em outros momentos, a morte se justifica e descreve e analisa seu ofício como uma beleza gótica, suavizando o horror da guerra. Ao falarmos do narrador, nos reportamos a Benjamin como aquele que, por meio da arte de narrar, propicita e suscita espanto e reflexão. Observa e se localiza numa distância apropriada e no ângulo favorável. Assim, a narradora do filme, alienada na solidão e na sua imortalidade, no incessante trabalho de pôr fim à vida, encontra na protagonista algo que, paradoxalmente, revigora sua narrativa de excesso de trabalho em um contexto de guerra. Benjamin nos diz que, abre aspas, a narrativa, ela não se entrega, ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. E a narradora é herdeira da trajetória da humanidade. Em outro trecho, Benjamin acrescenta: a morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em outras palavras, suas histórias remetem à história natural. Contudo, a morte aqui, refiro no caso à narradora do filme, está no contexto do Holocausto. Portanto, sua presença não é do fluxo natural da vida. O extermínio da dignidade, dos sonhos, é meticuloso, cruel e esteticamente produzido. E a Liesel, a garota, que a morte faz a tentativa de... É com Liesel que a morte faz a tentativa de trocar experiências. Liesel é acompanhada e poupada pela morte. A criança mostra-se resiliente, destemida e desafiadora. Ela também ocupa essa posição de narradora em um momento de virada, de transformação, em pleno bombardeio. Quando sua família e seus vizinhos ouvem a sirene dentro de um abrigo, ela começa a narrar uma história de sua autoria, que de modo figurado abarcava sua relação com o amigo Max. Pois agora, repertoriada de experiências, de vida, de leituras, nesse momento desse bombardeio, ela assume outro papel. Sua narrativa desloca aquela comunidade para outro lugar. Para Benjamin, o grande narrador, tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas artesanais. Ainda diz o autor, podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua matéria, a vida humana, não seria ela própria uma relação artesanal? Tal qual Liesel se coloca. E aí, nas próximas imagens, é possível ver aí essa relação de encontro de Liesel com a morte. Na seguinte também, da mesma forma, é esse momento em que, em pleno bombardeio, Liesel se coloca como narradora. E conta ali uma história em que ela não se revela, mas em que ela é a protagonista. E agora é desse lugar que nós colocaremos Liesel, né? A criança protagonista no cinema, tal qual as próximas imagens também revelam. Então, é pela morte que somos apresentados à protagonista, que é uma criança. Para qualquer narrativa, trazer uma criança como protagonista é um trunfo, pois nos diz de uma dinâmica de um tempo da infância, né, como um tempo tão familiar, mas também estranha. Trata do olhar mais encantado do mundo, que é pautado no ineditismo, um tanto já perdido para o adulto. Trata da humanidade mais genuína, das dores, dos sabores, da frágil fronteira entre o prazer e o desprazer. Para Norbert Elias, as crianças são mostras desse movimento integral, que entrelaça razão e emoção, da não dicotomia corpo e mente. E segundo o autor, abre aspas, elas agem como sentem, falam como pensam.
que são os padrões sociais ao longo da vida que regulam os impulsos. Segundo ele, uma trama delicadamente tecida de controles que abarca de modo bastante uniforme não apenas algumas, mas todas as áreas da existência humana. Buscar capturar a ótica da criança é uma ação que tende a nos enlaçar e sensibilizar. Esse fato no cinema já foi discutido por David Boudwell, mencionando o cineasta francês Louis Foyade. Esse cineasta diz: se você quer que seu filme faça sucesso, contrate uma criança ou um cachorro. E compartilhando uma ideia um tanto quanto parecida, Truffaut diz que as crianças, abre aspas, já trazem consigo automaticamente a poesia, sem necessidade de introdução de elementos poéticos. E no filme analisado, as atrocidades, a desumanização do regime nazista são abordados nem sempre a céu aberto, mas em contornos, minúcias, nos fatos óbvios e também escuros para uma criança. Aí, passando as imagens, passando a próxima, por favor. E a composição dessas imagens, sob o acompanhamento, né, o foco na criança, o close na criança, revelam uma perspectiva outra, que amortece o fluxo da dramaticidade do que é viver sob o nazismo. É um trunfo ainda maior trazer a criança como protagonista, ainda quando há intensidade da personagem, como é o caso de Liesel, que, destituída da ideia romântica ou de inocência da criança, tem uma textura emocional que chama a atenção. Ela traz as marcas do desamparo, do abandono, do medo, mas ao mesmo tempo da coragem, do enfrentamento, da subversão, da ousadia e da edificação do seu destino. O silêncio da personagem, o olhar, os gestos, falam de suas dores e também dessa ousadia. Truffaut ainda destaca que a idade que a nossa protagonista apresenta, que está no trânsito da infância para os primórdios da adolescência, é muito fértil para a trama cinematográfica, pois, segundo ele, aí está, aí, abre aspas, a descoberta da injustiça, o desejo de independência, o desmame afetivo. Pessoal, desculpem. Retomando aqui um pouquinho. Vou desligar aqui. Só um minuto, pessoal, que não deu certo. Agora sim. Então, retomando aqui um pouquinho, segundo Truffaut, essa idade, né, do trânsito entre a infância e o início da adolescência está a descoberta da injustiça, o desejo da independência, o desmame afetivo, as primeiras curiosidades sexuais, a idade dos primeiros conflitos entre a moral absoluta e a moral relativa dos adultos, entre a pureza do coração e a impureza da vida. Então, segundo ele, percebemos aí que os dilemas éticos se colocam mais veementemente nessa faixa etária. Então, a próxima imagem já vai conduzir, aí o próximo slide, para a discussão do nosso próximo ponto, que é a relação cinema e literatura. A escolha da criança protagonista não é do cineasta, não foi do cineasta nesse caso. Ela é oriunda da obra literária que inspira o filme. Este trata-se de uma adaptação que, embora compartilhe o mesmo nome e o enredo, bem sabemos que as duas obras artísticas são distintas, porque a natureza de cada uma se compõe com linguagens específicas. No filme, alguns personagens secundários que fazem parte da obra literária não comparecem, pequenas ocorrências não são correspondentes, pois, como indica o título do filme, no livro, Liesel roubava livros assumidamente. E já no filme, esses furtos são mais abrandados. Ela pega livros emprestados, segundo a personagem, né? Livros emprestados sem autorização do dono. Às vezes os devolve,
ou se apropria de livros perdidos ou abandonados. Inclusive, há um momento que ela diz que não rouba livros, né? Além disso, o recorte temporal tem uma pequena diferença na obra literária e na obra fílmica. Essas alterações são próprias da produção cinematográfica, quando claramente inspiradas na literatura, especialmente quando falamos de um livro com mais de 400 páginas. O cineasta russo Andrei Tarkovsky, em seu livro Esculpir o Tempo, nos diz que o cinema e a literatura exercem uma enorme e benéfica influência mútua, mas que nem toda prosa pode ser transferida para a tela. As obras literárias, segundo ele, que são mais favoráveis para se presentificarem na linguagem cinematográfica, são aquelas que distinguem-se pelas suas ideias, clareza, solidez da estrutura e pela originalidade do tema. Embora ele recomende que contos literários sejam mais favoráveis do que um texto volumoso, como mencionado aqui. A intensidade estética que o cinema pode conferir à narrativa é notória no caso da menina que roubava livros. Tanto é que, se percebemos aí, a capa do livro, ela foi recriada nas cenas iniciais, tal como foi apresentada ali inicialmente, em uma atmosfera gélida, mortífera, como o caso aí do encaminhamento para o sepultamento do irmão da protagonista. E além do roteiro, da atuação dos atores, essa peça fílmica é muito bem alinhavada no potencial estético do cinema. E aqui pretendo destacar alguns dispositivos estéticos que compõem as articulações poéticas do filme e que comparecem na composição das dimensões espaço-temporal da obra fílmica. Para Bazin, tanto pelo conteúdo plástico da imagem quanto pelos recursos da montagem, o cinema dispõe de todo um arsenal de procedimentos para impor aos espectadores sua interpretação do acontecimento representado. E podemos dizer que nesse largo conjunto, vão aqui alguns relevos. Então, o primeiro destaque dos dispositivos estéticos utilizados que faço é que, ao emoldurar diferentes planos, os diferentes enquadramentos, trazer a textura das paisagens, os elementos cenográficos sob diversos ângulos, como o uso da câmera plongée, que é essa que filma de cima para baixo, e ao posicionar os atores em determinadas posições, o andamento dramático, esse conjunto cria um simbolismo ainda mais acentuado na atmosfera fílmica. E é dessa união imagética e sonora que se constitui ali essa obra artística. O cinema tem a possibilidade de recriar atmosferas por meio de seus signos audiovisuais e deixar que o audiovisual fale mais que palavras, em alguns momentos. E um dos aspectos que no filme se destaca é o desenho do som, pois tão importante quanto a fotografia, há um traço aqui que me tocou no visionamento do filme. É a presença do campo sonoro na transição das cenas. Muitas vezes, o áudio da cena anterior permanece na seguinte. E nesta obra não há uma música tema ou a chamada música clima, mas sim uma paisagem sonora que reverbera na construção da narrativa, o que é um signo cinematográfico bem importante. E nesse caso, a música instrumental é muito presente, como fundo, inclusive, de diálogos, o que tende a mobilizar ainda mais a emoção dos espectadores. E esse é um recurso clássico, né, no campo cinematográfico. O uso das cores é uma outra manifestação poderosa da linguagem cinematográfica, pois potencializa essa atmosfera e a textura emocional dos personagens, consequentemente, influencia na atividade do espectador no mergulho da história. Então, a organização cromática, fruto de uma cuidadosa escolha, produz efeito sensorial e emocional. Aqui no caso, a palheta de cores do filme, caso vocês tenham observado nas imagens anteriores, e aí faço o convite para que observem nas seguintes, a palheta de cores do filme predomina o uso de cores frias,
Aí pode retomar um pouquinho ainda, Fabrício, que aí eu vou seguindo já já com as imagens. A paleta de cores do filme predomina o uso de cores frias, com variações de tonalidade, de intensidades de branco, cinza, azul, e algumas cores quentes, como é o caso do ocre e do bege. Chama a atenção que, quebrando aí esse ar frio, vem o vermelho, e o vermelho está sempre presente na bandeira, né, na bandeira nazista. Esse vermelho que traz ali a quebra, né, o sangue, e impacta também nessa composição estética. As cores conduzem a sensações físicas e psicológicas, assim como a variação da presença da luz, o uso de sombras, diferentes formas e distâncias espaciais. E aí eu faço convite para que vocês observem também, para quem não conhece a obra ainda, o uso das cores, já que nós não estamos apresentando aqui o áudio. Aí pode seguir, Fabrício, por favor? E agora, como forma de abordar o último ponto, trabalharei, assim, bem brevemente, né, essa relação da Liesel, da protagonista, com a literatura, da leitura e da escrita, como refúgios, que aqui no caso o filme traz como um refúgio na barbárie. Vejo esse filme como uma ode à literatura, à leitura, à escrita, como lugares de lidar com a morte, com movimentos da vida, com o espaço do conhecimento, alívio à dor, lugar de elaboração e também de sobrevivência diante da barbárie imposta pela guerra e pelo nazismo. A relação texto literário e leitor, o exercício da escuta, o diálogo com o texto, pode deslocar o leitor para a ressignificação da sua existência. E isso ocorre com Liesel, aprendendo a ler o primeiro texto que ela se apropria, que é o Manual do Coveiro. Ela aprende a ler com o pai adotivo, e é com esse pai que ela encontra motivos para seguir em frente, uma nova família. E é com a leitura e com a escrita, essa relação que se estabelece na escola, inicialmente muito conflituosa, constrangedora, com as crianças da vizinhança, com a leitura e com a escrita que atravessa sua relação com um amigo especial, Hub, enfim, com uma nova vida que começa a ser escrita, inclusive com um novo sobrenome que ela adota. Em um ambiente tão árido e hostil, Liesel se depara com uma espécie, nessas imagens podemos ver, com uma espécie de procissão em que as pessoas do seu bairro caminham em direção a uma praça, com uma grande fogueira. E as pessoas lançam livros e alimentam ainda mais o fogo. E assustado diante do horror de páginas espalhadas pelo chão, incineradas, da fumaça, da percepção da violência simbólica ali impregnada, a menina também joga um livro na fogueira. Porém, na sequência da dispersão da multidão, rapidamente retorna para pegar um. Embora sua movimentação não passasse sem o flagra da primeira-dama, é como se esse gesto redentor salvou um livro, também salvou a si. E em casa, seu pai descobre o livro roubado e diz que esse será o segredo deles. E que eles, a partir de agora, lerão no porão. E o porão tornou-se um local, um cômodo de registro. O local se transformou em um dicionário, como a gente pode ver na próxima imagem. Um dicionário subjetivo, uma coleção de palavras descobertas no universo da leitura, um templo de refúgio e distanciamento dessa realidade tão esmagadora. E o percurso de incorporação da leitura e da escrita da protagonista, que se deu ali por volta dos 10 anos de idade, é potente e transformador. É uma metamorfose que ela vivencia. E nesse templo da crítica, do esclarecimento do texto, da percepção que sua mãe não irá voltar, que ela questiona seu abandono. Se seu abandono ocorreu porque a mãe é comunista. Então ela se dirige ao pai. O Führer levou ela embora? Então odeio o Führer. Então,
é por meio dos diálogos, da leitura e da escrita que ela chega a essa conclusão. E o porão é nesse espaço, né, nesse discurso emparedado, que se torna um universo paralelo de aprendizagem, torna-se também templo da amizade, lugar que abriga secretamente Max, um jovem judeu que se refugia naquela família. Podemos seguir, por favor, a imagem. Então, nas próximas imagens, percebemos aí esse estreitar da relação com a leitura e com a escrita. Diz respeito aí, no caso, que essas imagens apresentam, a experiência de entrar em uma biblioteca, mesmo que secretamente, em um primeiro momento, ou, posteriormente, com a autorização da primeira-dama, Liesel pôde percorrê-la, escolher um livro, reconhecer obras, deliciar do perigo de ser descoberta, de recolher livros e devorá-los. Todos seus sentidos e esforços estão voltados para esse universo. Em um determinado momento da narrativa, seu amigo Max, a quem Liesel endereça um amor fraternal, adoece severamente. Mas são as leituras que a protagonista realizava todas as noites que adquiriram um status de cura para ele. E em outra situação também, Liesel ganhou um caderno deste mesmo amigo, Max, na sua despedida, e ela passa a lidar com a escrita como uma catarse, buscando amenizar as saudades da mãe e as indagações sobre o desamparo. Com a escrita, ela elabora suas dúvidas, seus medos, também conquistas. E neste contexto, Aristóteles é mencionado na obra fílmica. E assim é feito o convite à escrita de Max para Liesel. A memória é o escriba da alma. Liesel passa a ocupar o lugar de narradora, pois a escrita de suas memórias, aí pode passar, por favor, o slide, pois a escrita de suas memórias é resgatada ao final do filme pela narradora, lembramos que a narradora predominante na obra é a morte. Então, a narradora, a morte, menciona ali ao final, eu trago spoilers, sinto muito nesse momento, como destino da protagonista, que se tornou, aos 90 anos de idade, uma reconhecida escritora. Aí pode passar para nós, por favor, Fabrício. E leitura e escrita cultivam a dúvida, a crítica, alimentam os dilemas, os paradoxos da personagem, em meio ao regime autoritário vivenciado, das violências presenciadas, sofridas, seus empréstimos de livros, né, entre aspas, seus empréstimos para satisfazer sua gana pelo saber, e entrecruzam-se aí as dimensões de sua formação política, ética e estética. Então, foi essa leitura que eu fiz do filme A Menina que Roubava Livros, e os encontro daqui a pouco no debate. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Poliana, pela apresentação, pela sua leitura. Nesse momento nós passamos então a palavra para a Luciana para que ela faça a sua apresentação. Boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas do Nevida, né, que se esforçaram consideravelmente, né, para que esse evento do Cinevida pudesse acontecer, né, um evento tão importante. Eu quero dizer que é uma honra participar desse grupo, né, estar aqui hoje em companhia da colega, da professora Poliana Ribeiro, e agradecer especialmente o Fabrício, né, que vem nos dando um suporte técnico com muita excelência, né, e também a professora Rita Márcia, pela organização, e todos os colegas que estão sempre presentes, né, aqui nos assistindo, participando, né, dos debates. Bom, então, a professora Poliana, ela trouxe aspectos muito importantes, né, na sua fala, e o meu trabalho agora será o de complementar, né, essa análise tão bem iniciada aí por ela. E a minha análise fílmica também preparei um texto, né, para estar trabalhando aqui com vocês, e eu escolhi por analisar essa majestosa obra fílmica de Brian Percival, que foi baseada na obra literária de Marcus Zusak,
buscando fazer uma relação entre poética, infância e cinema, tendo como ponto de partida alguns estudos que realizei na minha pesquisa de mestrado. O cinema, como sabemos, se realiza alicerçado em vários procedimentos técnicos estéticos que o leva a lograr a sétima arte. São procedimentos que lhe permitem assemelhar-se com alguns elementos de outras artes, mas que, em contrapartida, o torna único. E é justamente esse tornar-se único que faz com que o cinema seja capaz de se comunicar universalmente, ainda que sua essência seja particular e ou subjetiva. No itinerário percorrido em minha pesquisa, destaquei alguns procedimentos que, a meu ver, são responsáveis por conferir uma poética fílmica. Não só os aspectos técnicos, iluminação, efeitos, cores, sons, movimentos, entre outros, que compõem o poder criador da câmera, mas também o silêncio, o ritmo, o ponto de vista subjetivo e a elocução. Entretanto, após ver e rever várias obras que retratam a imagem da criança, e após tomar conhecimento dos estudos da autora Fabiana de Amorim Marcelo, verifiquei, em consonância aos estudos da autora, que o cinema que diz da infância, ou que escolhe por desenvolver seu enredo a partir do olhar de uma criança, sempre exibe o encontro da criança com pessoas e ou situações que passam a atuar diretamente no seu desenvolvimento físico e emocional. São encontros que afetam a criança e que, por conseguinte, são afetados por ela. A autora Fabiana Marcelo afirmou que existem alguns encontros numa obra fílmica que convidam mais que outros e que realmente são capazes de desestabilizar a criança protagonista a fim de mobilizá-la no seu desenvolvimento físico e emocional. E esse encontro que nos convoca parte, na maioria das vezes, de um acontecimento, ou seja, algo que realmente é marcante para a criança. O encontro-acontecimento que pretendo ressaltar na obra fílmica A Menina que Roubava Livros é o encontro ou os encontros que importam a figura do anômalo, mais uma vez ressaltando os estudos de Fabiana Marcelo. Se tentarmos definir o termo anômalo, partindo do dicionário, vamos encontrar o seguinte significado: fora da ordem, da norma estabelecida, diferente do normal, anormal, estranho, irregular. Porém, não é essa definição que o termo é extraído dos estudos da autora que eu citei. O anômalo que nos solicita é aquele que, longe de ser anormal, nos convoca a um fenômeno excepcional, que tanto pode ser o outro, como a própria criança protagonista. Pensar a posição do anômalo é, primeiramente, entender acerca de uma função, a partir das alianças que são estabelecidas no encontro, e não entender o anômalo como um indivíduo. Assim, a função anômala diz respeito a uma questão de experiência, um fenômeno que pode desestabilizar o outro. Pode ser uma criança que desestabiliza o adulto, outra criança ou o mundo, um animal que desestabiliza a criança, ou um fenômeno, por exemplo, uma guerra, que desestabiliza o mundo infantil. No contexto, então, considerei o encontro-acontecimento que importa a figura do anômalo em minha pesquisa como um dos principais procedimentos estéticos que é empregado em uma obra cinematográfica e que, a meu ver, é capaz de conferir uma poética. Na obra fílmica A Menina que Roubava Livros, o encontro que percebo ser o que importa a figura do anômalo, ou seja, o fenômeno que desestabiliza e, consequentemente, mobiliza a criança protagonista a agir e a se desenvolver, é o encontro entre Liesel, a criança protagonista, e o regime político daquele momento, a partir de uma quase onipresença da figura do Führer Hitler. E a guerra, que mesmo antes de declarada, já era esperada, inclusive desejada, de certa forma, por uma sociedade sem voz, totalmente manipulada e dominada. Já no início da película, esse encontro se faz presente, introduzindo toda a gama de experiências que Liesel viverá dali em diante. A primeira cena em que o trem adentra a tela é vista de cima, com o uso do recurso do plano plongé, ou seja, a câmera que filma do alto, denota o quão grande é a personificação da morte, que no filme é a própria narradora, a dona da elocução.
A morte, que não pede permissão e, no contexto do enredo, assume uma aliança com a onipresença da corrente política, o nazismo, e seu Führer. Liesel encontra-se com a morte na perda de seu irmão caçula, mas seu encontro com o fenômeno anômalo, nazismo, Hitler, precede esse momento, pois ela e seu irmão só estão fazendo essa viagem para o novo lar na Rua Himmel, que ao traduzir para o português ficou conhecida como Rua Paraíso, para então morar com os pais adotivos, porque a sua mãe não podia mais ficar com eles, devido à sua condição de comunista, fato esse que é dado pelo contexto durante a sequência da narrativa. Logo, o encontro com o fenômeno anômalo citado precede todo o contexto. Ele, inclusive, é o motivo pelo qual Liesel perde seu irmão, é abandonada por sua mãe biológica, encontra seus novos pais, Rosa e Hans, o casal Huberman, conhece Ruth e passa a pertencer ao lirismo e à poética a partir da chegada de Max Vandenburg, a figura que, a meu ver, substitui a perda de seu irmão. É possível perceber que as novas relações que Liesel passa a pertencer se concebem a partir do encontro primeiro entre Liesel e o fenômeno anômalo. E todas elas se colocam, na minha compreensão, como os principais elos de resistência para a sobrevivência da menina. É a partir do encontro com Rosa e o seu manto de tempestade, como Liesel a define, que Liesel percebe o caos que o real os condiciona, e a firmeza da nova mama provoca em Liesel a discrição e a força para o cuidado com a família. Já o encontro com Hans, que se dá por vias da arte. A arte das palavras quase literárias, a arte da música, das muitas vezes que o Papa toca lindamente o seu acordeon, e com a arte do ler e escrever, por meio da emancipação do ensinar, que inclusive me faz lembrar Jacques Rancière, quando diz que não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas. Hans, o mestre ignorante, fazendo referência à obra de Rancière, é um mestre emancipador, que ensina Liesel a descobrir as palavras, antes mesmo de lhe ensinar o beabá. Ele propõe aprenderem juntos, já que, segundo ele, também não sabe ler muito bem, o que denota seu viés emancipador, pois, de antemão, ele acredita no potencial de Liesel em aprender. A relação entre Liesel e Hans também alcança a relação com a formação, pois ela se dá além do desenvolvimento socioemocional, se dá também no campo do desenvolvimento cognitivo. Haja vista ser a escola, naquele período, um lugar onde o aprender para a emancipação era algo totalmente inconcebível. A relação com a escola se apresenta assim, como toda a sociedade, a serviço do nazismo, que com a sua essência fascista integrava nessas instituições o militarismo, com a garantia da ordem social, o idealismo e o romantismo, que estimulava a irracionalidade com meio de adesão às propostas políticas de solução dos problemas nacionais. Nas cenas que retratam a escola, o recurso da câmera plongée também foi algumas vezes usado. A câmera filma a escola de cima, o que permite a sensação de inferioridade da instituição perante o governo nazista. Inclusive, as bandeiras com a suástica são vistas em primeiro plano nessas cenas. Vale ressaltar que o símbolo da suástica está presente em muitos momentos do enredo, causando a sensação da onipresença do Führer naquele período histórico. Um poder em todos os lugares, um poder maior que qualquer Deus. Entretanto, ainda que essa onipresença do Führer seja quase palpável em toda a narrativa, causando inclusive o estímulo à irracionalidade da maioria da sociedade, a resistência de alguns, no contexto, também o é na mesma intensidade. E um dos maiores atos de resistência apostados por Percival é a coragem pertencente a Liesel, quando já de início a criança protagonista se torna uma ladra de livros. Esse encontro com os livros é iniciado a partir da curiosidade de uma menina que não tem nada, não teve direito a nada, não teve direito, inclusive, de ler o mundo. Ao pegar o primeiro livro, é como se a menina começasse a reivindicar a tudo que lhe era de direito. E o estímulo a essa busca por um direito que deveria lhe pertencer
se inicia com a figura paterna do pai adotivo, ao lhe apresentar o maravilhoso da leitura, e se complementa com a chegada de Max, o amigo judeu que necessita se esconder nas sombras do porão da casa dos Hubermans, a família de Liesel, e se torna o irmão que a menina não tinha mais. A relação de amizade entre Max e Liesel a mobiliza em prol da imaginação. A resistência, a partir de então, toma uma nova força, pois se antes Liesel reivindicava o direito de decifrar o mundo, agora ela necessitava recriá-lo, com suas próprias palavras. É interessante ressaltar que muitas vezes o porão escuro foi iluminado propositalmente pelas câmeras em várias cenas, como os momentos em que Liesel usa seu dicionário particular na parede, que lhe foi dado por Hans, assim como a brincadeira com a neve no Natal e o livro que Max presenteia a Liesel, um livro que antes tinha em suas páginas a história de Hitler e ganha páginas novas pintadas de branco para que a menina possa reescrever a história, evidenciando o claro, o límpido em meio à escuridão. A resistência que toma força a partir da relação humana, da amizade e do amor, acima de qualquer onipresença antes citada. Outra relação de amizade que compõe o enredo e que permeia a poética da infância é a amizade entre Liesel e Ruth. A meu ver, a amizade entre eles também se coloca como uma exigência de direito. O direito de ser criança, ainda que as condições não fossem favoráveis. Na metade da trajetória fílmica, o outro viés do fenômeno anômalo, agora encarnado a partir dos bombardeios da guerra, vai desestabilizando Liesel quase que numa metamorfose, ou seja, numa mudança total de forma. A menina que já havia perdido o irmão, a mãe biológica, o grande amigo Max, que teve que ir embora, se vê sozinha, tendo que cuidar de sua mama, pois Hans é recrutado para servir na guerra, mais uma despedida difícil para a menina. É como se, num estalar de dedos, a lagarta se transformasse em borboleta. A criança protagonista assume algumas rédeas de sua própria vida, e a arte literária é o majestoso pano de fundo de toda a sua transformação. As contações de histórias nos abrigos, enquanto o bombardeio insiste em gritar mais alto, não consegue calar sua voz, como se ali ela pudesse dizer: aqui nesse lugar eu posso mais, eu escolho resistir, eu escolho viver. E assim ela o faz. Mesmo depois de todas as perdas que ainda experiencia nos minutos finais da trajetória fílmica, sua resistência permanece viva. É sempre intrigante, ao entrarmos em contato com obras fílmicas que escolhem por construir o seu enredo aos olhos de uma criança, refletirmos sobre qual representação da criança que o cinema consegue ou quer evocar. A concepção de infância, assim como o cinema, possui uma trajetória histórica própria. A criança, por ter sua própria história, é um sujeito de experimentação, de intencionalidade e também de produção de saberes e valores. A vinculação da criança, enquanto ser social com os outros, com quem convive, é algo que lhe é inerente desde seu nascimento. Nesse sentido, a etapa da infância não representa apenas um desenvolvimento psicológico e motor próprios. É também uma etapa em que a socialização se manifesta continuamente, assim como em outras fases da vida de um ser humano. Por isso, se faz necessário que a infância constituída de tempo e espaço seja vivida intensamente pela criança em todos os seus múltiplos sentidos, no seu tempo presente. E neste contexto, a arte, de forma geral, e em particular o cinema, podem contribuir consideravelmente ao encontrar outras maneiras para se falar da infância, assim como fez Percival na obra fílmica A Menina que Roubava Livros. E essas outras maneiras necessitam de antemão considerar a criança como um indivíduo social que fala, age e vê o mundo com seus próprios olhos. Pois, assim como ressalta Walter Benjamin, a criança se insere numa classe social como parte da cultura e também como produtora de cultura. O processo de produção de representação da infância no cinema é muito complexo, por isso se faz importante encarar as crianças como portadoras de passado e futuro e também de esperança e nostalgia, enquanto sujeitos existentes em si mesmos. A experiência de ver o mundo com os olhos das crianças talvez seja uma das maiores habilidades do cinema.
Em cada cena, em cada movimento, a criança está constantemente aprendendo o que significa ser humano. O importante, de todo modo, é compreender que a representação da infância no cinema requer um olhar que vá além, que consiga representar a infância de inúmeras maneiras, pois toda história humana é permeada por sua origem na infância e toda criança é criadora de cultura, produtora de história e inserida em multiplicidades que a transmuta em uma potência única. Nesse sentido, quero ressaltar François Truffaut quando diz que a criança é um elemento por si só capaz de sensibilizar previamente o público. E nesse sentido, ele pondera que é muito difícil evitar a pieguice e a complacência. Assim, de antemão, é importante ser realista, se recusar ao pessimismo ou otimismo, e se permitir que o espírito do espectador possa tomar partido livremente, sem interferência do diretor. Truffaut acrescenta que, ao fazer um filme com crianças, se deveria optar pela colaboração das próprias crianças, pois elas possuem um senso de verdade infalível quando se trata das coisas naturais. Para o autor, tudo que a criança faz na tela parece estar fazendo pela primeira vez, e é justamente essa perspicácia que torna uma produção fílmica preciosa, ao registrar fisionomias em transformação, e não obrigar o jovem ator a se tornar artificialmente um personagem. Então, para concluir aqui essa leitura, eu quero considerar que Percival, na minha compreensão, conseguiu ir além de mais uma obra fílmica que conta a história do Holocausto, pois conseguiu priorizar a história de uma menina que vai se desenvolvendo e, mais ainda, uma história que lida com experiências singulares e, por isso mesmo, humanas. Bom, então, só para poder finalizar, eu quero compartilhar algumas imagens rapidamente. Ok, deixa eu ver. Ok aí, Fabrício? Está compartilhando? Ok. Bom, pessoal, então, essa primeira imagem, né, só para poder ilustrar aquele recurso que eu comentei sobre a câmera Plonget, né, o efeito do plano Plonget, é esse, né, filmar de fora, filmar do alto, né, e o interessante é que a câmera vai fazendo como um mergulho mesmo, então ela inicia no alto e ela vai mergulhando até chegar dentro do trem, o que denota isso que eu quis colocar na minha fala, né, que a onipresença desse theater, desse momento histórico, ele está sempre acima dos elementos que vão sendo colocados no filme, né, não só não está acima, pelo menos na minha compreensão, daquela resistência que eu também trouxe na fala, né, que ela também ganha muita força no decorrer da narrativa. Então, aqui, quando a Liesl chega, né, os pais adotivos, e esse menininho mais clarinho, loirinho, ele é o Rude, né, que vai se tornar aí um grande amigo dela. Então, essa próxima cena, interessante que essa cena onde a Liesl está na cama, né, também, mais uma vez, esse efeito de filmar por cima, né, de cima, mostra outra cama, né, que seria do irmão, e que ela perde no início da narrativa. E ali ela segurando esse livro, que ela foi o primeiro livro, né, que, digamos, ela roubou, que não era do irmão, era de um coveiro, né, mas que dá essa simbologia do irmão, né, como se ali ela tivesse ele presente com ela. E o Rude, já de início, ele já, né, desde o primeiro olhar que ele avista ela, ele já tem essa fascinação por Liesl, então já no primeiro dia ele já quer levá-la para a escola, né. Legal ver essas cenas dos dois, porque em toda a narrativa vocês percebem que os dois, eles trazem essa infância, aquele direito de ser criança, como eu também trouxe na minha fala, né? Então, as cenas dos dois são muito bem elaboradas, elas são muito bem trabalhadas mesmo, para mostrar essa infância, independente do que estava acontecendo, do momento, né? Eles sempre muito vivos, muito
muito próprios ali, né, querendo ser crianças, explorando isso, né. Essa imagem da figura do Hitler, ela também inicia com esse efeito da câmera plongée. Ela vem de cima para baixo, ela inicia com a figura dele, né? Na verdade, antes ainda dessa cena, a Liesel, quando ela chega na porta da escola, eles utilizam a câmera contra plongée. Então, é a Liesel pequena olhando para a dimensão da escola. Então, a escola fica muito grande, como se Liesel não pertencesse àquele lugar, né? Então, dá essa sensação de que ela está com medo, de que ela está com receio de entrar ali. E, na sequência, já vem a câmera, né, no sentido plongée, filmando essa imagem do Hitler, né, de cima para baixo, e à medida que ela vai mergulhando, que a câmera vai descendo, ela já pega a imagem da professora, que é muito semelhante, é muito, muito legal, porque a imagem do Hitler, logo em seguida a da professora, é como se a imagem fosse a mesma, né? A professora, ela também traz essa mesma figura, né? Essa seriedade, esse autoritarismo, né? No seu olhar, na sua aparência. Aqui, mais uma vez, várias imagens filmadas de cima, e aí, principalmente quando essas bandeiras, elas aparecem, sempre elas aparecem em primeiro plano, para mostrar muito isso, né? Dar essa onipresença desse poder, né? Que está permeado em todo o percurso histórico ali, e também nessa narrativa, essa obra-prima. Aqui, interessante, um outro efeito, né, muito bacana de câmera, eles iniciam focando a Liesel, né, só o rosto dela cantando ali o hino, né, e aí eles vão trazendo para trás, né, vão abrindo a imagem. No que vai abrindo a imagem, as crianças vão ficando pequenas, elas vão ficando pequenas perante as bandeiras, né, e as bandeiras, mais uma vez, ganham esse plano imenso, né, esse poder imenso por trás de tudo. Aqui, essa imagem muito bacana também, que eu trouxe na minha leitura, que é o contraponto de tudo, né, é a resistência de Liesel. E o porão, por ser um lugar sombrio, um lugar escuro, várias imagens, em alguns pontos específicos nesse porão, traz a iluminação. E o dicionário, ele é sempre muito iluminado. Então, você consegue perceber esse contraponto, né, que Percival muito provavelmente quis fazer, né, do sombrio, do escuro, com essa resistência da iluminação, da leitura, da escrita, da descoberta, né. Aqui, Rude, só para poder ilustrar, ele simula ser o corredor Jesse Owens, né, negro, e aí também para mostrar um pouco essa vertente de que os negros também eram, né, havia esse preconceito, havia a questão do racismo muito impregnado, né, inclusive Rude, por ser muito bom corredor, ele foi convocado, né, a integrar a juventude hitlerista, por ser aí um excelente corredor, né, então ele foi obrigado a fazer isso. Quando a mãe recebe essa notícia, a expressão muda, né, nossa, meu filho vai ser obrigado a servir essa juventude hitlerista. Aqui Max, quando chega, né, primeira noite que ele passa na casa dos Hubermans, e mais uma vez Liesel já se apaixona ali pelo livro, já se encanta, já quer pegar, já quer ver o que se trata, então essa fascinação, né, que ela tem pelos livros. Aqui nessa imagem eu quero só também, mais uma vez, ilustrar essa questão da iluminação, porque essas duas, a primeira é a cidade, né, vista de cima, e as duas próximas são ali dentro do porão, né? Então, ali no momento em que Max conversa com Liesel, um momento em que ela leva um jornal do dia para ele, muito interessante essa cena, porque ele pede para ela descrever como é que está o dia, e aí é onde ele vai mobilizando Liesel a imaginação, né, essa poética muito bacana. E aqui embaixo é o Natal, né, isso foi uma cena que eles estão em família, né, celebrando o Natal. E mais uma vez a figura da iluminação, do branco ali da neve, né, de algumas contraposições de cores, né, para mostrar essa resistência.
Enquanto o bombardeio acontecia, ainda no primeiro momento, Hans toca o seu acordeon antes dele ser recrutado, né? E depois já é ela que toma esse lugar, né? Ela que vai contar as histórias ali no abrigo. Mais duas cenas emblemáticas, aqui quando Hans vai embora, né, se despede para servir a guerra, e essa outra são os judeus, né, caminhando, todos ali perseguidos ali pelos militares, e essa cena é muito emblemática porque Liesel se mistura, né, ali no meio deles, desesperada atrás de Max, né. Aqui mais umas cenas, né, ela e Rude, o Hans quando volta, né, e o final bem marcante, né, dessa menina que sobrevive, né, o único porão que foi considerado raso, que não seria o suficiente para ser a segurança, né, das pessoas, ela conseguiu sobreviver aí. E a resistência persegue com ela, né, persiste com ela. Bom, então, é isso que eu queria trazer para vocês. E aí podemos, então, Fabrício. Sigamos? Sigamos. Chamar a Poliana aqui para o nosso debate, não é isso? Então vamos começar com a participação, né, de quem estava assistindo. Nós temos um primeiro comentário da Lucília Chaves. Ela diz o seguinte: o filme mostra muitos outros roubos, não só o de livros, mas o roubo da liberdade, da inocência e da própria infância. O roubo dos livros seria o que se diferencia, por se tratar de um ato de resistência contra toda a barbárie vivida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Vocês têm fome de quê? Que bacana, Lucília. Obrigada por esse comentário. O filme trata-se disso mesmo, né? Como o próprio título anuncia, a subtração. Essa é a menina que roubava livros. A operação mais presente é da subtração, da perda. E dessa perda há ali lampejos de resiliências, de resistências. E seguindo essa mesma, olha que interessante, né? Seguindo essa mesma lógica, né, da subtração, em uma subtração que Liza também consegue ali somar e acrescentar ali a sua pulsão, né, sua pulsão de vida, embora ali a morte, a perda estivesse ali atravessa ali a todo instante a narrativa. Não é à toa que a narradora é essa presença ali que acompanha Liesel com tanta veemência. E eu tenho sede de quê? Né? Nesse momento, nós temos sede de tudo aquilo que também foi retirado desse contexto, né? Especialmente aqui na nossa conjuntura atual. Nós temos sede de liberdade, de reflexão, nós temos sede de ciência, nós temos sede de diálogo, de sede de lucidez no nosso campo político, no nosso campo afetivo, nós temos sede de interação, de contato. Então, o filme, acredito que assistir não só A Menina que Roubava Livros, mas todos os títulos que o Cinevida promoveu, realmente é muito tocante nesse momento em que vivemos, pois nos diz muito, né? Olhar para esse retrovisor da história nos diz muito da nossa atualidade, porque nós estamos vivendo um retorno, né, a muitos desses elementos, desses aspectos, ora tão óbvios, né? Ora um pouco mais com uma nova roupagem. E obrigada pela sua contribuição. Isso mesmo, né? Eu faço muito das palavras da Poliana as minhas, né? E também obrigada, Lucília, por compartilhar conosco, né? Os seus apontamentos sobre o filme. E realmente, né? Eu trouxe muito isso na minha fala, quando eu disse a questão da resistência, desse reivindicar, né? Os direitos. Porque eu percebi muito isso em Liesel, né? É como se ela quisesse realmente reivindicar
tudo que foi lhe tirado. E o início de tudo foi o direito de poder ler o mundo, né? Então, nem esse direito ela tinha conseguido, né, tê-lo, né, poder ler o mundo. Ela não sabia ler, já para uma menina de 11 anos, a gente percebe a quantidade de coisas que foram subtraídas, né, quantidade de aspectos que foram subtraídos na vida dela, já antes mesmo dela chegar até a casa dos Hubermans, né, de viver toda essa história ali nesse contexto narrativo que o filme traz. E realmente o período atual, ele nos exige, né, nos clama a relembrar esse passado, a reelaborar esse passado, a fazer como nós estamos fazendo aqui, a esses debates extremamente importantes, né, porque essa sede que nós temos, como a Poliana muito bem colocou, da arte, da vida, né, da singularidade de cada indivíduo, né, de você poder se expressar sem receios, né, tudo isso a gente precisa reelaborar o que foi, o que aconteceu, para tentar, pelo menos, né, lutar contra mesmo, porque eu percebo que, se a gente for, né, analisar o fascismo, todas essas nuances, né, autoritárias, totalitárias, elas estiveram sempre presentes, né, elas não foram ainda realmente desaparecidas, né, e a gente percebe cada dia mais presente, de novo, ali, né, mais dentro das nossas realidades, né. Então, essa sede, ela é realmente dessa singularidade, desse meu viver sem receios, sem medos. Então, hoje, nós vivemos aí as redes sociais, e muitas vezes, eu já percebi, de alguma postagem minha, passa 1, 2 dias ela ser excluída pelo sistema do Facebook, né? Já vi alguns vídeos de cantores, de grupos, de bandas brasileiras, que eu tento visualizar o vídeo foi excluído da plataforma. Então, são essas censuras que estão acontecendo, né, e que muitas vezes as pessoas não estão enxergando, né, uma censura aqui, outra ali, e está ficando cada vez mais estampada, mais escancarada. E estamos ali tentando viver cada dia as nossas vidas e deixando passar tudo isso que está ficando cada vez mais sério, né? Então, é sede de poder falar, sede de poder nos expressar sem medos, e a gente já está começando a ter medos. E isso é né, começando não, acho que a gente está só continuando um medo que sempre existiu e não estamos dando voz mesmo para aquilo que a gente quer fazer. Estamos com muitos medos de dar voz. Então, é isso. Bom, vou reunir 2 comentários no mesmo bloco que me parecem que tem alguma coisa em comum, né? Primeiramente, o Jairo Moreira diz: Poliana, você conhece Carlo Ginzburg? Você fala de devoradora de livros. Menóquio era um contestador da autoridade formal da igreja no período medieval, também uma barbárie. Ler é uma forma de resistência e possibilidade de emancipação. E a Sônia vai dizer: essa abordagem sobre a morte me lembrei de um conto infantil alemão, O Pato, a Morte e a Tulipa. Então são 2 comentários que chamam para outras referências, né? Então eu passo para vocês fazerem os comentários. Interessante, Jairo. Não conheço os autores. Aguardo, tá? Depois da sua indicação, assim, em outro momento, né? Para que eu possa ler e conhecer. Já o conto que a Sônia colocou realmente é muito confluente com essa obra fílmica.
é o conto que também se transformou em uma animação, né, o Pato, a Morte e a Tulipa, porque traz a morte com essa figura mais delicada, cuidadosa, simpática, e o pato, muito temeroso, assustado inicialmente, desenvolve ali um vínculo afetivo com a morte por meio das suas vivências. Então, eles se relacionam até que a morte sente, né, pesarosa a hora de levá-lo. E da mesma forma que acontece entre a narradora e a criança protagonista. Tanto é que a morte só a leva aos 90 anos. Então, realmente tem uma relação bem direta, né? Aqui do comentário do Jairo, deixa eu me lembrar aqui um pouquinho do que você mencionou. Retoma aí para mim, por favor, Fabrício, o que o Jairo colocou, ver se é possível. Da questão da devoradora de livros que Lisa se torna. Aí, devoradora, essa foi uma expressão minha mesmo, que eu trouxe nesse momento, a partir da minha leitura, pensando que, como eu anunciei, a relação da criança com o mundo. O Norbert Elias fala dessa relação da criança que não tem essa dissociação bem típica, né, bem típica desde a antiguidade, desde Platão, que é essa dissociação corpo e mente. Então, ela passa a incorporar os livros e a leitura. Se fosse na nossa sociedade hoje, né, seria considerado para uma criança um momento mais tardio, né? Mas essa sede, talvez acumulada aí por esse tempo, faz com que ela, de fato, devore os livros e que ela, digamos assim, né, sinta o cheiro da escrita e se relacione com a leitura e com a escrita, a literatura, sem pensar essa dissociação, né, do sensível, do inteligível. E isso é muito perceptível também nas próprias expressões faciais, quanto da transparência que ela se coloca. E mesmo o único momento que ela consegue ali, digamos assim, dissimular, é nesse momento em que ela rouba livros, como se fosse por uma boa causa, né? Bom, eu também não conheço, né, os autores que o Jairo trouxe, mas quando ele traz essa questão da emancipação, eu consigo trazer um pouco, né, até do autor que eu havia citado na minha leitura, né, que é o Jacques Rancière, que eu venho me aprofundando um pouco mais, né, nos conhecimentos, nos estudos desse autor, e é muito interessante perceber, inclusive, uma semelhança, de certa forma, com Paulo Freire, né, para o nosso campo da pedagogia também, que essa questão da emancipação, ela se dá antes mesmo do ensinar, né, ela se dá antes mesmo do transmitir. Então, ali, a questão da resistência, como eu coloquei, que é como se fosse uma luta por direitos, né, os direitos de você ler, o direito de você ser criança, de você ter a sua infância, né, ela se inicia antes do início mesmo do filme, antes do filme, ele precede a isso. Então, tanto na obra literária quanto no filme, isso foi muito, muito colocado, né, e eu percebi que Percival também, principalmente por ter tentado reduzir um pouco, porque não tinha como trazer todos os elementos de uma obra literária, ele se atentou a não só trabalhar mais uma história sobre o Holocausto, mas fazer uma análise do olhar dessa infância, do olhar dessa criança para esse momento histórico. E aí a emancipação, ela é incrível nesse filme, né, tanto na figura de Hans, quanto na figura do próprio Max, né, que se tornam os mestres emancipadores na vida de Liesel. Eles se colocam nesse lugar, mesmo porque antes
de apresentar algo para ela, eles já sabem do potencial, eles já acreditam no potencial de Liesel, eles já acreditam nela, né? Então, muito isso que Rancière traz para nós nos seus estudos, né? Que nós, enquanto mestres, a gente o nosso dever não é sempre ter um ensinamento a mais para o nosso aluno, colocando essa distância entre eu e o meu aluno. Não, hoje você vai aprender até aqui, né? Amanhã você aprende um pouco mais porque você ainda não está pronto para isso, né? Então, esse recorte do ensinar, esse recorte de você lidar com o ensinar fragmentado, como se a criança ela não pudesse ver o todo, né? Ela tem que ver por partes, porque ela ainda não está preparada. Então, essa emancipação, ela é totalmente por outro viés, né? Ela não olha dessa forma fragmentada, não por partes, mas sim, a criança, ela pode ver o todo. Ela pode, sim, começar a ler um livro, às vezes por um livro um pouco mais denso, né? Claro que dentro ali um pouco da realidade dela, mas que sem essa subestimação, sem essa fragmentação. Então, a emancipação dos dois, na figura de Hans e Max, ela precede, né? Ela precede o ensinar, ela precede o transmitir, porque antes disso, eles já acreditam na Liesel, eles já percebem o potencial da Liesel, e eles só apresentam para a Liesel o que ela já queria tanto, né? Aquela vontade de devorar. Ela já queria devorar tanto. Eles só mostraram, eles só abriram os livros para ela. Então, é essa emancipação que eu percebo no filme que Percival quis também fazer com a gente, né? Enquanto espectadores. Antes mesmo de lidar com uma história densa, ele quis trabalhar de outra forma, ele quis trazer a poética, ele quis trazer o olhar de uma criança que enxerga a resistência no que ela tem, que é tão pouco, mas que para ela vai ali dia a dia se construindo, se desenvolvendo da sua maneira, com a sua própria construção histórica, digamos assim. Muito bem, eu vou tentar organizar aqui. Tem mais alguns comentários do Jairo, eu vou juntá-los de uma mesma sequência. São comentários que aprofundam, pela minha leitura, o tema que vocês estão trabalhando, e vou passar em seguida para a questão dele. Então, vou tentar juntar tudo em um bloco só. Então, o Jairo diz o seguinte: Luciana, isso é Rancière, partilha do sensível. Veja que é dar aos sem partes aquilo que lhes negaram ou que lhes tomam. Agora a protagonista rouba o que lhe é de direito, a compreensão do mundo. Demonstrando que ninguém é mais inteligente que o outro, que todos têm direito ao saber. Portanto, a igualdade é o eixo central da política de Rancière. É preciso resistir, pois não se pode tomar o povo como idiota. O artista é um criador da resistência, seja pela leitura, pintura, música, entre outras artes. Essa foi uma sequência de comentários do Jairo, aprofundando um pouco das falas de vocês. Mais abaixo, ele traz a seguinte questão. Ambas as debatedoras falaram da morte. O filme tem o coveiro. Onde o coveiro se encontra? No cemitério, penso eu. O cemitério é um campo pronto a receber sementes outras. Pensei aqui, Poliana, na relação cemitério e canteiro. O que você me diz? Ai, que bacana a sua reflexão, Jairo. Uma grande contribuição aqui para nós. Aqui na narrativa, é bem interessante pensar que, logo na sequência da fala da narradora, que é a morte, em que ela apresenta a protagonista, e a morte ali, encantada com a criança, ela leva o irmão. E
logo em seguida, naquele branco predominante do gelo, de toda o que nos dá também aquela sensação daquela dor, do frio, né, praticamente ali da ausência ali daquele calor humano, da representação da vitalidade. A Liza e a mãe se encontram no cemitério, no sepultamento do irmão. Esse cemitério ali é onde se finda algo que é muito caro para ela, tanto é que ela carrega a foto do irmão, e essa foto comparece na narrativa em outros momentos. Mas aquele momento também é um momento em que há, como se fosse nesse cemitério, nesse canteiro, ali também uma nova semente. E essa semente, ela recolhe, ela se apropria, ela toma para si. Que semente é essa? É o livro. É o primeiro livro que ela tem a posse, que é o Manual do Coveiro. Então, sua relação foi bem preciosa, né? Entre esses dois significantes aí, entre cemitério e canteiro, que são elementos dessa dimensão espacial e que vão reverberando ao longo desse filme. E o que é que acontece com esse Manual do Coveiro, que ela carrega ali de uma forma muito cuidadosa, e é com esse Manual do Coveiro que ela é alfabetizada e que vai ganhando fluência na leitura ali diariamente aos seus encontros com o pai. Então, o Manual do Coveiro diz um texto completamente, assim, é um texto, assim, que a gente pensa, né? Qual é a relação qual é o prazer desse tipo de leitura? Pois ela e o pai desenvolvem, porque o prazer ali está na descoberta das palavras a partir dessa vinculação afetiva. Então, é desse canteiro, né, desse cemitério, que nasce ali a leitora e a escritora posteriormente. E obrigada pela sua relação poética, tal qual ali a cadência de todo o filme. Não, eu acho que nessa questão nem preciso contribuir muito mais, porque você, Poliana, assim, trouxe tudo, né? Esse morrer e renascer, né? Como você trouxe. Então, está muito presente ali e ficou bem, bem claro, né? Eu acredito que era o objetivo do diretor fazer esse contraponto e nós conseguimos alcançar mesmo. O espectador consegue alcançar esse morrer e nascer e renascer, né? Agora você colocando a leitura sobre o Manual do Coveiro e que, né, realmente não é atrativa, mesmo porque quem gostaria de fazer uma leitura, sim, é porque realmente quem precisa dele, né, para trabalhar, para suas funções diárias ali. Mas, para ela, era a descoberta da leitura, era a descoberta desse mundo, desse direito que não tinham, né, que foi tirado. E aquilo, para ela, era maravilhoso, é tanto que quando ele finaliza, ela queria retomar, né, queria recomeçar de novo. E aí tem uma fala dele muito interessante, ele fala no final, olha, então, quando eu morrer, você trate de me enterrar direito. Ou seja, agora você sabe o que você tem que fazer, né? Então, assim, aquela cumplicidade, aquela descoberta juntos, porque também foi uma descoberta para o Hans, né, querendo ou não, por mais que ele tivesse conhecimento dos códigos, né, do código ali da letra, né, da pronúncia e tudo mais, ele já decodifica, porque ele já lê, mas ele também não conhecia aquela obra, né? Para ele era novo, então ele também descobriu junto com ela aquela leitura, e mais para frente outras leituras, quando ela pega o livro, né, naquele fogaréu, e a primeira dama vê, ela esconde, né, e ele fala que vai ser um segredo deles, eles também lê aquele livro, né, juntos, eles descobrem juntos, então é esse mestre ignorante, né, que fica ali, ele se coloca para ela, se coloca, vamos aprender juntos, né, então
é realmente magnífico, são muitas análises possíveis, né, de ir se fazendo e se costurando, é uma obra fantástica, lindo mesmo. Ele descobre a filha, né, a partir É. dessa partilha do sensível, que é a partilha da leitura, né? Justamente. E ela o pai, né? Sigamos, então? Bom, pessoal, pelo menos de perguntas... chegou uma da Rita aqui agora. Acabou de chegar, né? Quentinha, vamos assim dizer. Achei que não havia mais perguntas. Vou só pôr mais alguns comentários. Muito dialético, abrigo das contradições. O manual, leitura funcional que dá abertura para a leitura sensível. Da Keila, né? A Sônia, a entrada do sujeito na linguagem é também um morrer. E a professora Rita traz a seguinte questão. Jorge Didier Huberman, em sua obra Quando as Imagens Tomam Posição, ao falar da posição da criança, pergunta: poderíamos fazer fracassar a pedagogia de guerra, a pedagogia de morte? Eu retorno a pergunta a vocês. No contexto atual, considerando a narrativa desse filme, poderíamos? Uau! Obrigada pelos comentários. E a morte, eu vou retomar um pouquinho do que estamos dando para a Soninha, que falou. Ô, Fabrício, depois se puder, você pode deixar esse comentário aí de novo, por favor, a pergunta da Rita, aliás. Sobre a morte como um imperativo mesmo da vida, né? Algo que realmente isso já a Soninha diz, a entrada do sujeito na linguagem é também um morrer, né? É um morrer também dessa relação intrínseca ali, né, com a mãe, indivisível, para se tornar dividido e atravessado pela linguagem. E a Rita nos pergunta, né, poderíamos fazer fracassar a pedagogia de guerra, a pedagogia de morte? Nós podemos, Rita, sob a minha perspectiva, lutar para que essa pedagogia de guerra, a pedagogia de morte, ela enfraqueça, né? Eu tenho a esperança, e isso nós sabemos que realmente depende de todo um conjunto, né? Tanto dali da força, não só individual, mas da força coletiva. Então, acredito eu que o que nos resta nos resta lutar. E é nessa luta que podemos ver ali um desdobrar, um redimensionar dessas ações. É isso que eu penso, né? De uma forma bem breve aqui. Então, quando a professora Rita nos traz essa questão, né, e obrigada, professora Rita, pela questão, e também a Soninha, né, pelos comentários, todo mundo que está participando, eu me lembrei esse trecho específico em Huberman, eu não me lembro direitinho, mas aí eu me remeti em outro lugar. Essa questão da pedagogia de guerra, em Walter Benjamin, né, naquele texto narrador, quando ele coloca que a narrativa, né, o processo do narrar, ele já estava em morte, né, como se diz, já não existia, né, e na guerra, os jovens, né, ali voltavam, inclusive, sem conseguir falar uma palavra, não existia mais experiências, né, não existia mais trocas, então a pedagogia de guerra naquele momento era uma pedagogia morta, porque ela não havia o que ensinar, né, ela não havia o que colocar no a mais, mas só mesmo a questão do sofrimento, então não havia o que narrar, né, e olhando por essa perspectiva dessa pedagogia de guerra, lembrando aí essa obra, o narrador de Walter Benjamin. E essa questão da pedagogia de morte, quando eu também penso a questão, né, do outro lado, quando o Rancière fala do embrutecimento,
eu também consigo ver uma pedagogia de morte na forma como a gente, às vezes, lida com esse ensinar embrutecedor, né? Quando eu quero transmitir algo do meu lugar grande aqui, né? Do meu lugar do saber, o mestre do saber, o dono do saber, né? Então, esse mestre embrutecedor, ele também lida com a pedagogia de morte, porque ele não abre para a emancipação, ele não abre para o confiar, para o acreditar no potencial do seu aluno, né? Então, essa pedagogia de morte, ela também lida com esse dia a dia, né? Com você e matando, às vezes, a vontade, a expectativa, né, da criança, né? Quando você faz o corte, eu falava esses dias, porque meu filho está na alfabetização, e um corte da educação infantil para a educação, para o ensino fundamental, como se ele acordasse no ensino fundamental e deixou de ser criança. Então, essas rupturas, né, que não faz muito sentido. Então, de certa forma, ela lida com uma pedagogia que vai matando ali algumas perspectivas, algumas vontades, porque às vezes você percebe que a criança, até na educação infantil, adorava ir para a escola, chega no primeiro ano, ela não quer, ela resiste, ela não, né, ela leva um tempo para aceitar essa escola novamente. Então, por quê? Por que isso acontece? Então, é isso. Poliana, você precisa E por quê, né, deixar. Luciana? Por quê, né, Luciana? Talvez porque a arte, o movimento, seja um contraponto muito importante para essa pedagogia de morte, né? Justamente. Sejam pontos, talvez caminhos, né? Claro que não é a resolução, mas cuidar daquilo que é humano, que nos toca, da sensibilidade, o espaço da arte se torna ali algo tão marginal na escola, por exemplo, é uma questão que realmente precisa ser cuidada. E nós vivemos um momento atual que, infelizmente, a gente percebe, né, o quanto isso enfraqueceu, inclusive com a BNCC, por exemplo, né? Pessoal, a live continua. Infelizmente, eu tenho que deixá-los aqui agora. Eu vou assumir agora uma sala de aula, já estou no meu horário. Então, eu agradeço muito. Foi um presente de aniversário estar aqui hoje com vocês. Dividir, parabéns. Trocar um pouquinho. Parabéns para você, Luciana, que amanhã também faz aniversário. Até isso a gente combinou, né? Quero agradecer a todos aqui, mandar um grande abraço e agradecer todos do Nevida, do Cinevida, agradecer também representantes do GPIAP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Arte, Psicanálise e Educação, que foi a minha porta de entrada no mundo do cinema, e é onde eu também transcorro a minha formação, e mandar um abraço especial para minha filhada Eloá, que está me assistindo. Então, um abraço, pessoal, e boa noite. Boa noite, Poliana. Boa noite, Poliana. Obrigado. Obrigada. Bom, de fato, agora não há mais questões. E como hoje é o último dia do evento, eu vou inverter, geralmente, como a gente tem trabalhado, né? Geralmente eu faço aqui a divulgação final para o próximo dia e passo para as considerações finais. Porém, a professora Rita me deixou com a honra de fechar o evento. Então, eu vou solicitar a Luciana que ela faça as considerações finais dela para que eu possa, assim, encerrar o nosso evento do Cinevida 2020. E aí, para você não ficar sozinha aqui na tela, vou ficar aqui te fazendo companhia. Isso! Isso aí, Fábio. Eu já ia pedir ajuda para os universitários. Se tivesse mais questões, inclusive, você ia ter que responder. Claro. Então, pessoal, muito obrigada, né, pelo convite, por essa oportunidade, né, em estar aqui nesse evento, nesse encontro hoje. É uma obra fílmica realmente majestosa, lindíssima, né? Então, que me fez muito bem analisá-la, porque não foi nenhum desgaste, né? Foi algo que você vê, revê tranquilamente, por ser uma obra realmente de muita qualidade. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao Cinevida, né? Esse evento tão importante,
e ao grupo do Nevida, que foi capaz, né, de não deixar a peteca cair esse semestre, né, mesmo com toda essa novidade desses encontros remotos, que não, né, para nós, para todos nós, na verdade, é algo novo, mas ainda assim não deixamos de fazer acontecer esse evento tão importante. Então, obrigada, Fabrício, mais uma vez, pelo seu apoio técnico, foi de uma excelência, né? Obrigada pela professora Rita, né, pelas considerações, por estar sempre presente todos os dias aí, nos ajudando. E é isso, e a todos os colegas do Nevida que participaram. Então vamos lá, eu vou encaminhar aqui os agradecimentos da professora Rita. Agradeço a todas e todos pela participação ao longo desses 4 dias conosco nos debates fílmicos do Cinevida, que na próxima edição tenhamos a possibilidade de fazê-lo presencialmente. Tomara. Agradeço também à comissão organizadora que se dispôs a dar sequência ao projeto, mesmo com as dificuldades postas. Gratidão por isso. E quando eu disse que nós fecharíamos com chave de ouro, eu acho que era uma intuição que eu tive. Enquanto vocês trabalhavam, eu fui preparar vamos dizer assim, o encerramento, né? E aí eu achei interessante porque ao longo da apresentação eu percebi que o que eu preparei do texto do encerramento, vocês disseram boa parte, vocês já anteciparam, como se fossem assim, as palavras-chave, né? Eu falei, nossa, que sintonia legal, né? Que intersubjetividade que nós tivemos, que a gente pode materializar nesse encerramento. Bom, assim, o que eu quero dizer então para encerrar, né? Uma vez que a professora Rita me incumbiu dessa honra. O Cinevida 2020 foi tecido por debates que manuseiam um estudo teórico sério, crítico e comprometido com causas humanitárias, junto à reflexão sensível inerente ao cinema. Não qualquer cinema, mas aquele que traz a ocasião de certas experiências, como da memória e do presente, como da intimidade e da coletividade, como do velho e do novo. A curadoria do Nevida, sob as considerações atentas de Rita Márcia Furtado, trabalhou filmes que trazem como pano de fundo a condição humana frente às nuances históricas do fascismo, o que pode nos alcançar e dizer muito sobre esta pandemia, o que somente a efervescência das narrativas compartilhadas entre nós poderá lançar sementes no solo sedento da história. Os agradecimentos às pessoas nós já fizemos ao longo das apresentações, a cada colega, a cada pessoa que proporcionou, então eu não vou repetir. Mas uma coisa me tocou, uma conversa dessas narrativas compartilhadas me tocou nos bastidores, e eu penso que a gente não pode deixar passar batido. Penso que nós que levantamos as bandeiras humanitárias, assim como num evento que eu participei hoje à tarde, o professor Cleomar dizia, precisamos levantar algumas bandeiras, né? Então não poderia passar batido. O que eu quero dizer com isso? Oferecemos este trabalho, eu sempre enfatizei que é um trabalho, às vítimas da crise da pandemia. Não é só as vítimas do vírus, do coronavírus, da Covid-19, esses tantos nomes, mas as vítimas da crise proporcionada pela pandemia. Aos mortos, aos pobres, aos desempregados, aos excluídos, aqueles que sofrem solidão, depressão, medo, luto, ausência, fraqueza, cansaço, confusão, impotência. Este é um manifesto, sem medo da imprecisão e intensidade da palavra, manifesto de amor. Assim eu encerro, desejando excelente trabalho a todos, continuemos juntos e um grande abraço. Obrigado por todos que participaram.